E como isso pode melhorar a vida dos piauienses? O número é positivo, o crescimento está registrado. Agora nós vamos saber mais com o secretário de Planejamento do Estado do Piauí, secretário Antônio Neto, que está aqui conosco e participa dessa entrevista. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como fazer para que esses números apresentados na pesquisa se revertam em qualidade de vida para o piauiense? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Joelson, os números que foram apresentados hoje pelo IBGE, né, com base na pesquisa do IBGE, apresentado pela nossa Diretoria de Estudos Técnicos da CEPLAN, que era da antiga Fundação CEPRO, eles fazem uma revelação interessante. O crescimento de 7,7% do PIB do Piauí durante o ano de 2017, ele se reveste de uma característica um pouco nova. Quem vai analisar assim, mais precisamente os números, pode observar que anteriormente o PIB do Piauí ele tinha uma presença mais forte, não é que ainda tem, hoje ainda tem uma presença forte, mas a presença era muito mais forte do setor da administração pública, Sim. Ou seja, o governo, né, de um modo geral, a administração pública, municipal, estadual, era muito forte. E a gente está vendo uma evolução para outros setores que estão crescendo. Por exemplo, a agropecuária já é um setor também tradicional, a produção de grãos, somente de soja, já sempre era, há alguns anos, um setor muito forte, era um VAB, que nós chamamos de valor adicionado bruto, muito forte. Mas a novidade é 14% da composição do nosso PIB, um crescimento de 14%, não é 14% da composição, mas um percentual de crescimento de 14% de energia, produção de energias. Então, isso já aparece mais fortemente. A caracterização do setor de serviços, que é uma economia que está em bastante evolução no Estado. Essa é uma novidade que já vem se constituindo nos últimos anos e ela teve uma pequena queda, mas ela se manteve aí num patamar de 78%. O ano 16 foi 82%. Foi em função da queda da construção civil. E a gente percebe que a indústria, coisa nova, a indústria do Piauí, ela começa a apontar mais. Antigamente você não tinha uma presença da indústria. Certo. Então esses fatores nos levam a fazer a seguinte previsão. O Piauí continuando nessa trajetória de crescimento que ele vem mantendo ao longo desses últimos anos. Se você pegar, por exemplo, a média de crescimento na série histórica, pegue de 2002 a 2017, o Piauí cresceu, no acumulado, 86% do seu produto interno bruto. É muita coisa. E até porque ele supera uma espécie de crescimento natural vegetativo, né? Você tem, a população do Piauí não cresceu 7% em 2017. Você tem a possibilidade, então, de ter ali um crescimento que acompanha o Estado. Agora, respondendo à sua pergunta, você me perguntou como isso reflete na vida do piauiense. Se reflete, nesse caso agora, se refletiu no aumento da renda per capita, que é a renda total dividida pelo conjunto da população. Você pega a renda per capita em 2002 do Piauí, ela era de R$2.000. Em 2017, ela chegou a R$14.000. Então, houve o segundo maior, é um dos maiores crescimentos do Brasil. Ela cresceu 5 vezes mais, 5,8 mais em relação de 2002 a 2017. Então, isso é um dado que reflete a qualidade. Da medida que tem mais renda, tem crescimento do produto interno, das riquezas do país, do Estado que ele produziu durante o ano, isso se distribui em renda para as pessoas. Distribuindo em renda, melhora a qualidade de vida, a pessoa melhora a classe social dela, vai ter mais investimento, vai ter condição de poder dar uma educação melhor para os seus filhos. Ou seja, é o que nós queremos desenvolver o Estado. Por isso que o Estado investe em determinadas áreas. E eu digo que a participação do setor privado nessa questão do PIB foi fundamental, porque isso significa que tem mais gente no Piauí acreditando e fazendo empreendedorismo. Isso é muito bom. Isso acha que esse ambiente, esses números podem atrair investimentos de outros estados para o Piauí? Ou seja, favorece uma aceleração do crescimento? Exatamente. Você vê a questão das eólicas, das energias renováveis, que houve um crescimento muito grande, ela contribuiu muito fortemente, em torno de 14% para o nosso produto interno bruto de 2017. Isso é fruto da política de atração de investimento. Setor de energia renováveis, eólica, solar e outras áreas estão vindo investir no Piauí. Então é fruto dessas viagens que o governador faz, que as equipes fazem no exterior, em outros lugares, atraindo investimentos. É uma política de atração
Hoje nós temos, por exemplo, uma das melhores juntas comerciais do Brasil, na rapidez da liberação. Nós temos um licenciamento ambiental rápido. Nós temos uma política de incentivo fiscal extremamente boa, positiva, para poder atração, né, que atrai muitos investimentos. Ou seja, o governo se preparou para isso e o setor privado, acreditando cada vez mais, o Piauí vai entrar cada vez mais fortemente nessa rota de crescimento. O governador falou em 2020 como um ano que vai perceber esse desenvolvimento no estado do Piauí na qualidade de vida das pessoas. E até chama atenção para a necessidade de qualificação da nossa mão de obra, para empregos futuros. O Piauí ainda está engatinhando nesse sentido? Quero dizer, o número do PIB anda numa velocidade maior do que essa capacidade do Piauí de entregar uma qualidade de vida melhor? Na medida em que nós agora estamos fazendo o PPA, né? O nosso plano plurianual fizemos entregamos na Assembleia para 4 anos, 2020 a 2023. Um dos eixos do nosso PPA, do nosso plano plurianual, do nosso planejamento, ele busca, um dos objetivos, é elevar a qualidade da educação e elevar a escolaridade. Você fazendo isso, melhorando esse indicador, ele se reflete exatamente na questão da melhoria da prestação de serviços. Por que é que o setor de serviços do Piauí está evoluindo, está crescendo? Porque nós temos profissionais mais qualificados para prestação em todas as áreas. Não é só áreas maiores, na área de saúde, educação, mas em outras áreas. As pessoas estão se qualificando, os institutos de qualificação, os institutos tecnológicos, as escolas técnicas, as universidades estão formando mais gente. Então, há um processo aí de construção importante de educação no Piauí, do setor público, setor privado, que está fazendo com que o Estado evolua. Teresina tem um papel importante, fundamental aí na área da educação. Então, tudo isso vai se constituindo num fato propulsor de desenvolvimento, de melhoria da qualidade. É uma coisa concreta que acontece. Agora, secretário, mudando um pouco de assunto em relação às finanças, o senhor é da área de planejamento, mas já passou também pelas finanças, há uma expectativa muito forte do governo com relação a destravar operações de crédito já autorizadas pela Assembleia Legislativa e que isso, segundo o próprio governador, é um procedimento fundamental para retomar o ritmo de crescimento econômico do Estado. Essas operações, elas estão bem adiantadas? Como o senhor tem acompanhado? Essa parte aí nós temos acompanhado especificamente na questão da tramitação dos processos. As operações de crédito externas que nós estamos fazendo, no caso do BID e do FIDA, em torno de 118 milhões de reais, ela já passou pela GTEC, lá na COFIEX, eu acompanhei, agora, no dia 15 de dezembro, ela será submetida à apreciação da COFIEX. É o primeiro passo para ela poder chegar depois no Tesouro Nacional, ter a avaliação de capacidade de pagamento, que já foi aprovada, endividamento, e aí começar toda aquela tramitação para fazer a contratação. Em relação às operações de crédito que não têm aval da União, que é a do banco, as outras, tanto a reestruturação da dívida como a outra do Banco Plural, elas também estão já em fase de avaliação pela STN. A do Banco do Brasil, que é uma operação de crédito também interna, que não tem aval da União, ela está dependendo, já fizemos toda a documentação, já encaminhamos para o Banco do Brasil, e estamos apenas aguardando uma liberação do Banco do Brasil para qual será o período de iniciar o processo de contratação. Então, elas todas estão agora na fase burocrática, vamos dizer assim, mas é a fase de encaminhamento. E a CEPLAN que está acompanhando isso. Secretário, o governador deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de que o Estado, já no começo do ano que vem, tenha uma realidade diferente, melhor em relação a gastos com pessoal. A expectativa do governo é melhorar a arrecadação? Até que ponto vocês têm percebido essa tendência? A nossa projeção para 2020 é de uma evolução na nossa situação financeira, é essa a expectativa. Ingressando essas operações de crédito, pelo menos algumas delas, talvez não vá ingressar todas, eu quero deixar bem claro, porque às vezes a gente pensa que vai entrar esse recurso de uma só vez. Mas essas operações de crédito, elas passam toda uma tramitação, como temos aí um limite para a liberação do desembolso, né, a questão de um limite em torno de 16% da capacidade de pagamento, às vezes ela não ingressa de uma só vez. Mas a tendência é que nós possamos ter nesses recursos que nós planejamos, da liberação do precatório do Fundef, melhor dizendo, e não tem nenhuma restrição em relação a isso. A liberação das operações de crédito, nós vamos ter um volume de recursos maior, em torno aí de 3 bilhões de reais no ano de 2020. Essa frustração do mega leilão aí do pré-sal, isso interfere também na expectativa de receita do governo? Isso mas vai ser agora no final do ano, né? Apesar de ter tido uma redução, né? Uma frustração,
mas vai ser agora no final do ano, até o dia 27 de dezembro. 150 milhões, é isso? 150 milhões? A previsão antes era mais, era 300 milhões, mas houve uma frustração em torno de 126 milhões para receber aí no final. Mas vamos aguardar aí ainda a definição do governo federal, do Ministério da Economia, mas já está certo que vai repassar aí no dia 27 de dezembro. Agora, essas operações de crédito, elas entram como receita corrente líquida para fins do cálculo de despesa com o pessoal? Não. Elas entram como receita de capital, né? Elas não entram no cálculo da despesa. No caso do recurso do Fundef, do precatório, ele só pode ser aplicado em despesas na área, em investimento na área da educação, certo? Não pode gastar com pessoal e vai ser gasto com políticas públicas voltadas para a área da educação. Bom, e sobre essa perspectiva de arrecadação, de aumento da arrecadação, para sair desse limite prudencial da lei de responsabilidade? A gente está fazendo, não temos ainda uma estimativa da questão do limite de pessoal, mas a tendência é que a gente possa fazer essa avaliação. A Secretaria de Fazenda, mas a Comissão de Gestão Fiscal vai, logo ali no primeiro quadrimestre, a gente fazer essa avaliação para ver o impacto. Havendo possibilidades, o governador, obviamente, vai tomar uma decisão em relação a essa questão dos servidores públicos. Né? E é essa lógica, por exemplo, que está acontecendo no orçamento, que tramita na Assembleia Legislativa, já há, por exemplo, queixas de um tratamento mais diferenciado em relação ao Judiciário, à Defensoria Pública. Essa perspectiva de crescimento da participação desses entes está relacionada à capacidade de arrecadação do Estado ou pode ser flexibilizado já no orçamento? A lei orçamentária que foi colocada, ela estabeleceu um patamar, um valor, uma percentual, melhor dizendo, a ser passado para os poderes de 2,5%. Foi esse o percentual que foi colocado. Então, os poderes, eles já têm, no caso do Estado, hoje, há uma melhoria de receita nos próprios poderes, principalmente no TJ e no Ministério Público, porque eles utilizam e têm trabalhado muito bem, né, tem crescido muito bem o chamado fundo de Fermojup, né, um fundo do Judiciário, que é através de taxas e outras contribuições às cartorárias. Isso aí tem ajudado muito o tribunal a fazer investimentos na área de infraestrutura, construindo, reformando prédios, fazendo um trabalho muito interessante e uma parte também para o Ministério Público. E tem uma proposta que tramita na Assembleia também de estender uma pequena parte também para a Defensoria Pública. Aí é um acordo que eles têm que fazer. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor secretário Antônio Neto. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Certo. Eu só queria aproveitar a oportunidade também para o Elivaldo até tinha me perguntado hoje, é que nessa semana, não podia até, senão o meu servidor lá vão me perguntar. É o controle, o prêmio, Joelza. A CEPLAN foi premiada no serviço público em práticas e ações de controle interno. Exatamente. É porque a Controladoria Geral do Estado fez um ranking, ela fez uma avaliação no ano de 2019, dos 49 unidades gestoras que tem o governo, ele fez uma avaliação das 49 e escolheu as 10 melhores. Né? E entre as 10 melhores, a CEPLAN foi agraciada com o primeiro lugar. Então, eu quero aqui agradecer aos nossos servidores da CEPLAN, em especial o pessoal, a equipe do controle interno e da unidade administrativa financeira, porque ao longo desse ano, e já vem de outros anos, eles foram capazes de fazer os procedimentos administrativos adequados a normas, à lei. Foi todo um trabalho importante. Eu queria traz economia para o Estado também? E ajuda na contribuição, a contribuir para o Estado. Né? Inclusive a CEPLAN, no último ano, em 2017, ela não foi auditada pelo Tribunal de Contas. O Tribunal tem alguns autos que ele não está auditando, porque já tem prática bastante regular. Não é que nós sejamos os melhores dos melhores, mas é porque a gente está fazendo um trabalho mais organizado também. Mas tem muita gente boa no Estado fazendo trabalho, a Junta Comercial, outras áreas, todas estão fazendo grande trabalho. E a ideia é que a gente possa, através desse prêmio, a CGE, a Controladoria Geral do Estado, ela tem essa percepção. Esse prêmio é para estimular a boa gestão, a gestão com eficiência, a gestão com transparência, né, que não haja... Do ponto de vista ético, isso é muito importante, né? E o servidor público é peça fundamental nesse processo de melhoria da eficiência. Aliás, no nosso programa, no nosso PPA, um dos desafios também, uma das metas é fazer um Estado mais eficiente, mais eficaz e mais transparente. E eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar o secretário de Planejamento, Antônio Neto, pela premiação. Claro que um cumprimento e parabéns extensivo a todos os servidores aí da Secretaria de Planejamento. Muito obrigado pela participação aqui, secretário.